Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Eu Sou Capolage. Meu nome é Carlos Boni e se você é novo aqui, por favor, já se inscreva no canal aí, acione o sininho, compartilhe com os amigos, com a família e, é claro, também deixe o seu like para as Sagradas Escrituras. Todos os dias às 6 horas da manhã postamos um vídeo novo aqui no canal e você está convidado para estar nos acompanhando, ok? Vamos à nossa leitura de hoje. Estamos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, nos versículos 13 ao versículo 35, onde fala sobre os discípulos de Emaús. Vamos lá? Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estás falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nestes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, percorreram todos os profetas. Explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido a partir do pão. Primeira parte, uma das coisas mais importantes é Jesus se mostrando, aos discípulos de Emaús para comprovar que continuava ali, que se cumpriu as Escrituras e ele estava vivo. Ele estava vivo. É nesse Cristo que nós acreditamos. Nós acreditamos no Cristo vivo, que padeceu na cruz pelos nossos pecados, mas ele está vivo. A cruz, somente a cruz, sem o Cristo, representa a divindade, a tudo que aconteceu. Quando nós colocamos o Cristo lá, nós entendemos o sofrimento dele pelos nossos pecados. E aí então retiramos ele de lá. Por quê? Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, quando olhamos para a cruz, ela traz muitas simbologias. E como Cristo
em ela, ou sem o Cristo em ela, são simbologias da nossa fé, da nossa esperança, da nossa certeza que ali houve o milagre pelos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. E o Cristo que padeceu por isto, desceu dela, pois ele ressuscitou. Ressuscitemos nós, de nosso mais íntimo, para abrir os olhos ao Cristo, para entender a partilha do pão, o momento da partilha do pão. E se me permitem, e posso fazer um pedido a vocês, se acostumem a bendizer o momento da oração. A oração é, mesmo que quando estejam sós, no seu momento, em sua casa, ou em um restaurante, ou embaixo de uma árvore, tire 1 segundo ou 2 para agradecer aquele alimento. Aquele alimento alimenta o corpo. O momento de reflexão alimenta a alma. No princípio eu me envergonhava um pouco de fazer orações quando recebia casais, amigos em minha casa, mesmo fazendo essas orações em todas as refeições que eu sempre fiz, né? Faço há muito tempo, praticamente sempre fiz. Mesmo assim, quando vinham pessoas, a gente ficava um pouco encabulado, até porque tenho muitos amigos de outras religiões e às vezes a gente ficava um pouco mais resguardado. Hoje já não é mais assim. Hoje eu fico muito feliz quando vêm pessoas à minha casa e antes da oração, antes de alimentarmos o corpo, tiramos um momento e alimentamos a nossa alma. Alimente o seu corpo, mas alimente a sua alma. 1 segundo em silêncio, antes de uma refeição, em qualquer lugar que você for, você alimenta a sua alma. Alimente, compartilhe, partilhe o pão. Jesus morreu por nós, ressuscitou em nós, e nós estamos em Ele e ressuscitaremos com Ele. Obrigado por estarem aqui, um beijo grande no coração de vocês, os deixo com sua meditação. Fiquem com Deus.